Os órgãos mais conhecidos pelos profissionais que atuam com recursos e defesas são aqueles órgãos autuadores, aqueles que aplicam a penalidade, e também os órgãos julgadores, aqueles que julgam, analisam os recursos interpostos pelos defensores. Mas, dentre todas as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, há todo um conjunto de órgãos que algumas pessoas ainda não conhecem, e é imprescindível que você, advogado, você, defensor, conheça todos os órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito. Assim como também é muito importante que você entenda qual é a possibilidade de convênios entre eles. E esse é o tema de hoje, então, do nosso vídeo. Sistema Nacional de Trânsito, quais são os órgãos que compõem esse sistema e a possibilidade de convênio entre eles. O meu nome é Ademir Santos, seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que eu não me atrevo a entrar num jogo que eu não conheço as regras. E a mesma coisa é no direito de trânsito, principalmente atuando com recursos e defesas. De um lado está a administração pública, detentora de todo o conhecimento, detentora de todas as informações no sistema, e nós que estamos do lado de fora do balcão já começamos aí entre aspas, uma briga, talvez não seja o termo mais adequado, mas uma briga de forma até que desleal, porque grande parte das informações está com a administração e nós que estamos do lado de fora ainda temos que produzir provas, demonstrar muitas vezes um fato negativo que até é discutível no direito, essa questão da prova negativa, da produção de prova negativa, mas o fato é que a administração pública ela detém todo esse conhecimento. E por que eu digo isso? Conhecer as regras do jogo é imprescindível para atuar com recursos e defesas. E a regra inicial é que você conheça pelo menos quais são os órgãos que você vai atuar, né, com os recursos e defesas, quais são as competências de cada órgão, o que cada um faz, para que você possa reivindicar da forma correta de cada órgão. Então você não pode protocolizar um requerimento num órgão equivocadamente, você não pode fazer uma consulta de forma equivocada ao órgão errado. Então é muito importante conhecer todo esse contexto do Sistema Nacional de Trânsito, o que é, quais são os órgãos que compõem esse Sistema Nacional de Trânsito e a celebração de convênios entre eles, como que funciona tudo isso. E eu te digo essa situação por quê? Nos 18 anos de atuação no direito de trânsito que eu tenho, 8 deles, os 8 últimos, foi na advocacia e na docência. E eu tenho percebido muitas vezes que até por conta de toda a complexidade da legislação, não há uma padronização no entendimento de determinadas normas. E muitas vezes você tem uma tese magnífica, mas que cai na mão de uma pessoa que muitas vezes interpreta essa norma de uma forma diferente e acaba indeferindo um recurso. E muitas vezes você tem que fazer aí, de uma forma mais ampla com que essa tese seja aceita, seja acatada pelo pleno. Então você precisa ter a resposta oficial do órgão e não só de um julgador. E aí isso através de uma consulta, por exemplo, através de um questionamento a um determinado órgão. E para isso você precisa saber qual é o órgão competente para dar essa resposta para você, por exemplo. Então estou te dando aqui uma situação que é muito peculiar para nós que atuamos em recursos e defesas, para entender a importância de conhecer o Sistema Nacional de Trânsito, chamado por SNT,
os órgãos que compõem esse sistema e a celebração de convênios, competências desses órgãos. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, dando sequência aqui no nosso vídeo, na nossa aula, Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, a previsão dele, a definição de Sistema Nacional de Trânsito, ela está lá no artigo 5º do CTB. Então, o artigo 5º do CTB, ele traz lá o seguinte texto. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. E aí veja que o conceito de Sistema Nacional de Trânsito, ele traz aí uma gama enorme de atividades que os órgãos de trânsito são atribuídas a esses órgãos, né? E aí cada um tem uma competência. Essa situação toda, então, até deixei em vermelho para que você tenha aí a noção. Para nós que atuamos em defesa do motorista, do condutor, com recursos, defesas, uma das peculiaridades principais aí, uma dessas atividades principais, são os julgamentos de infrações e de recursos, né? Mas, na verdade, existe uma gama inteira aí de atividades e ela é distribuída aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então está aqui a definição de SNT, artigo 5º do CTB. Então, toda e qualquer atividade exercida por todo e qualquer órgão de trânsito está previsto lá no artigo 5º. E veja que tem desde a questão de planejamento, administração, a parte da formação de condutores, aplicação de penalidades, engenharia, fiscalização, tem de tudo. Eu até brinco e falo, tem para todo mundo. E aí, na verdade, é só saber quem que vai fazer cada coisa. E aí, dentro desse ordenamento, desse conjunto de órgãos que faz parte, então, o SNT, é importante que você conheça quais são os objetivos. Quais são os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito? Está lá no artigo 6º do CTB. Então, são objetivos do SNT estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Essa é um dos primeiros objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, estabelecer essas políticas Política Nacional de Trânsito. Agora, no inciso 2, eu já vou trazer para você aí uma situação que é mais interessante para a gente aqui, que para nós que atuamos com recursos de defesa, tá? Então, objetivo do SNT, artigo 6º, inciso 2, fixar, mediante normas e procedimentos, e olha que eu negritei agora aí, deixei em vermelho para você, a padronização de critérios técnicos, tá? E aí essa questão da padronização de critérios técnicos é muito importante que você entenda que o Sistema Nacional de Trânsito ele deve padronizar algumas situações, critérios técnicos, para que a fiscalização de trânsito, por exemplo, saia a contento dentro de todas as atividades que estão lá. Aí imagina o seguinte, o que isso influencia para a gente? Essa padronização de critérios técnicos, ela veio aí através de um ato normativo do CONTRAN, que criou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E isso muito nos interessa, tá? Por quê? O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele criou padronização da fiscalização. Ele padronizou a nível de território nacional
como deve ser feita a fiscalização, quando deve ser feita, quais os critérios que o agente de trânsito deve seguir nessa fiscalização. E isso é muito importante para a gente. Porque no passado, a atuação do agente de trânsito ela era muito, como que eu posso dizer, peculiar. Cada agente de trânsito, ele entendia, ele fiscalizava da forma que entendia o correto da norma. É claro que esse correto da norma que eu estou trazendo aqui, via de regra, havia um entendimento pacificado no órgão de trânsito. O órgão de trânsito ele trazia quais eram as diretrizes, quais eram as regras do jogo ali naquela região, dentro da circunscrição e competência, né? E ele trazia aí como seria procedida a fiscalização de trânsito. Mas cada cidade tinha um entendimento, cada estado tinha um entendimento, e isso dificultava muito a atuação de nós, advogados, defensores, e prejudicava justamente o princípio da igualdade ao condutor, porque um condutor era fiscalizado e penalizado de uma forma e o outro condutor de outra região era fiscalizado e penalizado de uma outra forma. Então daí veio em 2010, através da resolução 371, posteriormente veio a resolução 561, também trazendo o volume 2, a padronização dos critérios. E tudo isso começa justamente aonde? No inciso 2 do artigo 6º, que é um dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, fixar a padronização de critérios técnicos. E aí, nesse caso, lembra que eu falei que o artigo 5º, ele traz uma série de atividades e bastava saber de quem era a competência para atribuir, para exercer aquelas atividades? Nesse caso da padronização de procedimentos, né, de critérios técnicos, essa competência ficou ao CONTRAN. E aí, competência do CONTRAN, você precisa ver lá o artigo 12 do CTB, que tem lá vários incisos, mas via de regra ficou ao CONTRAN, que criou através de um ato normativo o Manual Brasileiro de Fiscalização. Tá ok? O inciso 3, ele vai trazer ainda que é o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades. Isso também é muito importante porque o artigo 6º, inciso 3º, ele quer trazer para você que os órgãos devem trabalhar ali, em conjunto, tá? E isso como? Através de compartilhamento de informações no sistema. E para isso que nós temos então RENASH, RENAVAN, RENAINF, dentre outros sistemas, outros itens aí que são imprescindíveis a nível de Brasil. E aí, analisando de duas formas. A primeira, como operador do direito, como educador de trânsito, eu te digo que infelizmente ainda não chegamos num ponto de 100% de integração entre os órgãos. Há muita coisa ainda que precisa ser melhorada, tá? Agora, olhando como advogado, alguém que seja parcial e que defenda os interesses do condutor, e que nós estamos cuidando aí nos recursos, nas defesas, dessa forma acaba sendo benéfico para nós que atuamos na defesa, por quê? A falta de integração no sistema beneficia muitas vezes a nossa defesa, né? Ajuda para que nós possamos aí tenhamos alguma falha a ser apresentada nos nossos recursos, nas nossas defesas. Tais como, por exemplo, olha, coisas simples que acontecem. RENAINF, algumas autuações ainda não estão sendo registradas no RENAINF, e isso gera uma nulidade das notificações. Infrações da PRF, que muitas vezes não vai a pontuação para o prontuário do condutor, e aí ele acaba, apesar de pagar a multa, ele acaba não sendo penalizado na questão da pontuação, dentre tantas outras aí que você
já deve conhecer, você que já atua na área, e você que está iniciando vai verificar no seu dia a dia, tá? Então, artigo 6º traz os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito e é muito importante você conhecer eles. Levando para um outro lado, uma outra ótica, há poucos dias eu recebi uma sentença de um dos nossos seguidores que o juiz, o magistrado, ele trouxe a fundamentação da sua sentença justamente com base no artigo 6º do CTB. Uma decisão muito bonita, digna de aplausos. Por quê? Ela trouxe justamente os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito para poder fundamentar a sua decisão. Então foi excelente na base, na fundamentação da sentença, e você, profissional que atua com essa área, você já precisa, na sua petição inicial, no seu recurso, na sua defesa, fundamentar muitas vezes esse tipo de coisa também. Vou dar um exemplo. Infração de deixar de registrar o seu veículo no prazo de 30 dias. Essa é uma infração que decorre aí da questão de documentos e não da condução do veículo. Ela não gera risco à segurança viária. E aí justamente o magistrado veio trazendo essa base do artigo 6º para não incluir a pontuação de uma infração de multa de balcão, que nós conhecemos assim, numa portaria de suspensão do direito de dirigir. Olha a importância de conhecer tudo isso aí, tá bom? Dando sequência, agora nós vamos para o artigo 7º do CTB, e o artigo 7º, ele vai trazer para você quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, eu já mencionei para você que o Sistema Nacional de Trânsito, quais são as atribuições e que vários órgãos são divididas as tarefas ali. A regra do jogo é essa, saber de quem é competência de cada um, qual é a responsabilidade de cada órgão para fazer esse tipo de coisa. E falando sobre competência de órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, apesar de eu não detalhar aqui um a um, é muito importante, já anote aí, faça essa observação nas suas anotações, que você leia os artigos 12 até o 24 do CTB. Por quê? Os artigos 12 a 24 vai trazer a competência de todos esses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então lá você vai saber, nos mínimos detalhes, quais são as competências de cada um. Inclusive, por exemplo, o JARI, eu já falei que as competências da JARI estão lá no artigo 17. Inclusive o inciso 2 do artigo 17, ele fala que a JARI compete a ela solicitar informações complementares aos órgãos de trânsito para analisar os recursos de uma forma mais precisa, tá? Dentre outras aí competências que são importantíssimas para nós que atuamos com recurso, tá? Então, artigos 12 a 24 é imprescindível, leitura de cabeceira aí que você deve fazer para entender como funciona todo o Sistema Nacional de Trânsito, a competência de cada órgão. Mas dando sequência, quais são esses órgãos então? O artigo 7º, ele vai trazer a definição de cada um, qual é o órgão. Então, o inciso 1, ele fala do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão coordenador do sistema e o órgão máximo normativo consultivo. Então, o CONTRAN, ele atua a nível nacional, ou seja, é o órgão que coordena todo esse Sistema Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo normativo consultivo. E aí, para resumir isso aí, é importante ler o artigo 12, por exemplo, né, no CONTRAN, artigo 12. Mas, para resumir isso tudo, o Código de Trânsito ele traz lá em algumas situações uma previsão estabelecendo algumas regras, mas em sentido amplo, uma norma numa ótica ampliada da coisa. E aí o CONTRAN ele tem esse papel de pormenorizar. Ele é o órgão normativo consultivo, ele pormenoriza determinados assuntos.
eu dou o exemplo sempre que é o mais prático. Equipamento de uso obrigatório, que está lá no artigo 105, existe lá alguns equipamentos obrigatórios previstos no artigo 105, mas o CONTRAN, ele pormenorizou esse tema, porque lá no artigo 105 fala, são equipamentos obrigatórios, dentre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Então o CTB deixou em aberto essa questão para que o CONTRAN pormenorize. Na nossa área mais específica de recursos de defesa, o artigo 261 trata da suspensão do direito de dirigir. E o parágrafo 11, ele fala que o CONTRAN vai disciplinar as regras daquele artigo de forma pormenorizada, através de uma resolução. Hoje, a resolução atual é a resolução 723 do CONTRAN, e assim por diante. Então, dentre outras questões, o CONTRAN tem algumas atribuições, estou dando algumas aqui, citando alguns exemplos mais práticos na nossa ótica, né, na nossa visão como profissionais que atuamos com recursos de defesa, mas existem inúmeras outras atribuições para o CONTRAN. Próximo órgão que compõe o SNT é o CETRAN, Conselhos Estaduais de Trânsito, tá? Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, que são também órgãos normativos, consultivos e coordenadores, porém a nível de Estado, e no caso o CONTRANDIF no Distrito Federal. Então, o CETRAN, cada Estado possui o CETRAN e o Distrito Federal tem o CONTRANDIF, é o órgão máximo normativo consultivo que vai cuidar da legislação, da padronização desses critérios técnicos a nível de Estado, ali na sua região, dentro da sua territorialidade, tá? Os CETRANs, uma das peculiaridades dos CETRANs também é de julgar os recursos em segunda instância. Por exemplo, a regra geral aí é que os recursos do município, de infrações do município e do Estado, vão para os CETRANs, tá? Então, os CETRANs julgam aí os recursos de infrações municipais, estaduais, as penalidades de suspensão e cassação também é competência do CETRAN julgar. É o órgão que julga o recurso em segunda instância e que você que já atua na área deve conhecer muito bem. Eu vou trazer uma peculiaridade do CETRAN para você, que ele é responsável para cuidar da municipalização. E eu vou falar da municipalização mais adiante, mas é da criação dos órgãos municipais de trânsito. Outra competência do CETRAN é responder consultas que lhes forem ali enviadas. E aí entenda que eu iniciei o vídeo justamente trazendo essa situação para você. Imagine uma questão onde seu recurso, você entende que tem uma tese que deve ser acatada porque há um embasamento legal para isso, e muitas vezes um recurso é deferido, o outro é indeferido, dependendo de quem acaba recepcionando o recurso para relatar. E aí essa é uma situação tanto quanto delicada, né? Porque você imagina, um cliente chega e fala: doutor, mas o meu amigo veio aqui e o recurso dele foi deferido na mesma situação e o meu recurso foi indeferido, por que isso? E aí você fica até meio sem resposta, uma resposta plausível, né? Você vai falar para ele: infelizmente quem julgou entendeu dessa forma e o outro que julgou o outro recurso entendeu da forma mais benéfica. E para isso, então, muitas vezes, para que você possa ter o entendimento do órgão e não de quem julgou, é necessário uma consulta. E aí até uso o exemplo aqui do estado de São Paulo, onde um determinado órgão de trânsito ele utiliza alguns agentes que eu entendia que não tinham competência legal para exercer essa fiscalização. Eu recorri algumas vezes, tive alguns recursos indeferidos, mas como a tese era base legal, não era mérito, e eu entendia que realmente havia uma falha,
E eu queria saber a resposta não de quem julgou o recurso do relator, mas sim do órgão, né? Uma resposta oficial da administração. E eu precisei fazer uma consulta e aí eu precisava saber quem é. Ah, eu vou fazer a consulta para quem? Para o órgão que autuou? Para quem vai julgar na JARE? Para o CETRAN? E aí é muito importante que você entenda a competência de cada órgão. E aí já trazendo para você, o CETRAN ele tem competência de... uma das atribuições é responder às consultas que lhe forem formuladas no seu âmbito ali, no âmbito do Estado. Aqui ele é o órgão coordenador. Tá? Eu trago isso mais adiante para você também, inclusive de previsão legal. Mas é interessante que você conheça essa situação. Próximo órgão são os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí veja que aqui, então o inciso 3, ele traz a possibilidade lá do órgão executivo de trânsito da União, do Estado, município e Distrito Federal sempre também, né? Então, órgãos de trânsito, órgãos e entidades executivos de trânsito da União, do Estado e do município. Então, aqui já entrou alguns órgãos que têm a mesma finalidade. A única coisa é que a sua circunscrição é municipal e competência, né, municipal, o outro é estadual e o outro a nível de União, tá? Mas a atribuição é a mesma, fiscalização, órgão executivo de trânsito. Ele vai fiscalizar, vai aplicar penalidade, tem toda uma situação. E aí existem competências específicas para o órgão municipal, para o órgão estadual e para o órgão da União. Onde está isso? Entre os artigos 12 a 24 você vai ver a competência de todos esses órgãos. É importante frisar aqui que órgão executivo de trânsito são os órgãos que têm uma atribuição, via de regra, municipal e o estadual, nas vias urbanas, tá ok? Por quê? Porque o próximo inciso são os órgãos e entidades executivos rodoviários. E aí também existem órgãos da União, do Estado e do município, previsão legal, pelo menos, dos três, União, Estado e município e Distrito Federal, para os órgãos rodoviários. E aí vamos fazer uma distinção básica aqui entre órgão da União, Estado e município, órgão executivo e órgão executivo rodoviário. Na prática, órgão estadual, para facilitar. O órgão estadual de trânsito, órgão executivo estadual, nós temos aí, por exemplo, o DETRAN. E órgão executivo rodoviário, quem cuida das vias urbanas é o órgão executivo de trânsito, o DETRAN. Quem cuida das rodovias estaduais é o órgão executivo rodoviário. E que não pode ser confundido com a polícia rodoviária. O órgão executivo rodoviário, quem aplica a multa, para quem você paga a multa lá, as notificações vêm endereçadas de quem? Do departamento rodoviário. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Tá? Cada lugar vai ter o seu departamento. Na Bahia tem o DERBA e assim por diante. Tá? Então, órgãos executivos de trânsito da União, Estado e Município, órgãos executivos de trânsito rodoviários da União, Estado e Município. E uma peculiaridade aqui, fazendo mais um parênteses aqui no inciso 4 do artigo 7º, é que, na verdade, não existe na prática, ou pelo menos eu nunca vi, e pesquisando com vários outros amigos a nível de Brasil, eu não conheço um órgão rodoviário municipal. E aí é muito interessante essa situação, porque não tem órgão municipal rodoviário. E como é que fica? Tem previsão legal, mas na prática não existe. Ah, mas existe rodovia municipal? Na prática, existem rodovias que cortam, trechos de rodovias que cortam cidades. Então são trechos de rodovia com característica de via urbana. E aí, para suprir essa ausência de um órgão rodoviário municipal, por exemplo, há a figura de uma concessão do trecho. É muito comum quando uma rodovia que quem tem
competência para fiscalização e a circunscrição é o órgão rodoviário, esse órgão fala, olha, o órgão rodoviário fala, prefeitura, esse trecho de determinada rodovia, ele corta a cidade aí, a sua cidade, na verdade, apesar de ser uma rodovia, é um trecho com característica de via urbana. Tem travessia de pedestres, tem escola de um lado, criança que vem do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou conceder esse trecho dessa rodovia para você. E aí você cuida da fiscalização, cuida da sinalização, você tem a circunscrição e a competência para fiscalizar através dessa concessão. E assim é feito. E é por isso que em algumas rodovias você pode verificar lá uma placa início do trecho sob jurisdição do órgão rodoviário tal, término do trecho de jurisdição do órgão rodoviário tal, porque ali, a partir dali, ou inicia ou termina a competência, a circunscrição para que se fiscalize do órgão rodoviário ou então do órgão municipal, né? Início ou fim do trecho sob jurisdição ali, tá? Então isso é uma peculiaridade. Mas vamos seguir então ao próximo item, próximo inciso, é o inciso 5, a Polícia Rodoviária Federal. E veja que interessante que o inciso 5, ele trata a PRF de uma forma distinta do órgão rodoviário da União. Então nós temos duas situações. Nas rodovias da União, algum tipo de fiscalização é feito pelo órgão rodoviário ali, que tem a circunscrição e a competência ali na rodovia. Vou dar um exemplo de DENIT. Mas a PRF ela também atua ali na fiscalização de uma forma independente, inclusive. Tá? É interessante que a PRF está distinta lá no artigo 7º. Seguindo adiante, então, nós temos aí o inciso 6, polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Então, as polícias militares, ela também está de forma distinta. E é muito comum que o cidadão e até mesmo alguns defensores, alguns advogados que não atuam, não conhecem a regra do jogo, eles interpretem que, quando eu falo, sempre eu faço essa pergunta em sala de aula, qual é o órgão de trânsito estadual? Aí eu dando exemplo aqui em São Paulo, né? Quem é que cuida da fiscalização de trânsito? Ou quem é o órgão estadual de trânsito aqui em São Paulo? E alguns falam Polícia Militar, porque aqui em São Paulo a Polícia Militar tem essa atribuição de fiscalizar infrações de competência do Estado. Mas na verdade quem é que aplica a multa? Quem é o órgão estadual? Departamento Estadual de Trânsito, é o DETRAN. E na verdade a PM, a Polícia Militar, ela é um órgão fiscalizador, é um órgão que representa. E aí eu vou trazer uma tabelinha mais adiante que vai ficar bem claro isso para você. E aí há uma competência específica da Polícia Militar. Qual que é a competência específica da PM? Está lá no artigo 23 do Código de Trânsito, que inclusive todos os incisos foram vetados, ficando somente o inciso 3. E aí lá no inciso 3, a previsão da PM, a competência da Polícia Militar é exercer a fiscalização quando e conforme convênio firmado. E aí, na verdade, a atividade principal da Polícia Militar é o policiamento ostensivo de trânsito. E aí você tem que verificar lá, isso vem da compreensão e interpretação do artigo 23, inciso 3, da definição lá no anexo 1 de agente da autoridade de trânsito e da definição no anexo 1 de policiamento ostensivo de trânsito, tá bom? E aí, mas isso é tema para um outro vídeo, mas basicamente a PM é diferente do órgão estadual de trânsito, são competências distintas. Dando sequência, o inciso 7, nós temos então a JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. E aí a JARI, ela vai trabalhar com os recursos de infrações.
Alguns chamam de jari, outros de jari, mas de verdade, essa é uma discussão tão boba, né? Vamos dizer assim, alguns querendo corrigir, não é jari, é jari. Essa é uma interpretação gramatical, uma questão da língua portuguesa, mas o importante é que você saiba que a jari ou jari é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, é ela quem julga os recursos em primeira instância. Então, só para resumir, a pessoa é autuada, é lavrado o auto de infração, esse auto de infração vai para a autoridade de trânsito, para o órgão de trânsito. Antes da autoridade aplicar a penalidade, ela notificou, você tem direito a se defender, não recorrer, é uma defesa. Apresentada a defesa e ainda assim mantida a autoridade entenda que não foi suficiente para o arquivamento do auto, ou seja, ele entendeu que o auto de infração é consistente e regular, aí sim ele aplica a penalidade, vai vir a segunda cartinha, que é a notificação da penalidade, e nessa notificação vem o prazo para o recurso em primeira instância, que quem julga é a jari. E aí veja que interessante é que a jari, apesar dela estar inserida, cada órgão possuir uma jari, cada órgão ter a sua jari dentro lá do seu prédio, na prática é isso que acontece. Então, dentro de cada órgão de trânsito, executivo ou executivo rodoviário, existe uma jari lá dentro, tá? E apesar da jari estar dentro do órgão e ser subsidiada pelo órgão, ela está prevista de forma independente no artigo 7º. E por que essa previsão de forma independente no artigo 7º? Inciso 7 aí. Justamente por quê? Porque ela precisa ter autonomia administrativa para julgar os seus recursos, para analisar ali e não pender a balança para um lado ou para o outro. É um órgão distinto e ele vai ali buscar a verdade real dos fatos e analisar os recursos dentro do rigor da lei. Se a penalidade deve ser mantida, ela vai ser mantida. Se a penalidade deve ser cancelada, ela vai ser cancelada. Sem medo de ser feliz. Por quê? Porque justamente a jari tem autonomia para julgar esses recursos. Se você quer conhecer tudo sobre jari, eu gravei um vídeo aqui no YouTube, intitulei de Conheça os bastidores da jari. Vai estar aqui em cima, aqui ó, vai estar aqui a indicação desse vídeo para você ir lá e conhecer um pouquinho mais sobre a jari, tá ok? E temos então todos os 7 órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Já mencionei todos eles para você. E agora eu trago uma tabelinha. Deixa eu jogar a tela toda aqui para ficar mais fácil. Eu tenho uma tabelinha para você. E essa tabela vai facilitar muito a sua vida para você compreender quais são os órgãos, qual é a competência de cada um. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Essa cola, gente, não é todo mundo que tem facinho. Se você quiser, printa essa tela agora para que você tenha ela aí de forma integral. Deixa aí no seu celular, no seu computador, onde quer que você esteja assistindo, porque eu vou trazer quais são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vou exemplificar quais são esses órgãos na prática aqui, onde eles estão inseridos dentro do Sistema Nacional de Trânsito. E lembra dos artigos 12 a 24? Eu estou trazendo a competência de cada órgão, qual é o artigo. Então, quando você precisa saber alguma coisa do órgão municipal, você vai saber qual é o artigo. Do órgão estadual, também. O órgão rodoviário, está lá também. Da Polícia Militar, está lá também. Da Jari, está lá também. Bem facinho para você. Veja aí na tela que você vai gostar. Então, dentro dessa situação, nós temos aí as 3 faixinhas, né? Então, órgãos da União, órgãos do Estado e órgãos do município, correto?
E aí, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, eu falei do CONTRAN. Lembra que eu falei? Artigo 7º, inciso 1 do CTB, traz a previsão do CONTRAN que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. E a competência do CONTRAN? Artigos 12 e 13 do CTB também, tá? CETRAN, artigo 7º, inciso 2. É um órgão de competência aqui, ó, que a atribuição dele é estadual, está previsto no artigo 7º, inciso 2, e a competência do CETRAN, artigos 14 e 15, tá? Olha aí, ó, essa sigla, se você não compreendeu, órgão executivo de trânsito da União. Então, órgão executivo de trânsito, OET, é uma sigla muito comum de se usar aí no nosso dia a dia. Tá bom? E aí o órgão executivo de trânsito da União é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Está previsto no artigo 7º, inciso 3, e a sua competência no artigo 19. Tá ok? Então, olha como tá fácil aqui para você entender. OET-E, órgão executivo de trânsito do quê? Do Estado, ó. Por isso que ele já está nessa faixa aqui do Estado, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, são os DETRANS, né? Então, Departamento Estadual de Trânsito, a competência artigo 7º, inciso 3, a previsão, né, de compor o Sistema Nacional, artigo 7º, inciso 3º, mas a competência do órgão executivo de trânsito do Estado está lá no artigo 22, tá bom? Próximo, OET-M, órgão executivo de trânsito municipal. E aí eu intitulei DEMULTRAN. Por que DEMULTRAN? Porque, na verdade, cada município vai possuir o seu órgão. Cada município ele tem lá um nome. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo nós temos o DSV, Departamento de Operação do Sistema Viário. Mas tem município que chama realmente DEMULTRAN, Departamento Municipal de Trânsito. Agora tem outros municípios que é Departamento Municipal de Trânsito e Transporte. E assim por diante. Independente do nome realmente que ele foi lá nomeado lá, não tem problema. Desde que você entenda que é um órgão municipal, ele se enquadra ali. E um nome técnico que nós utilizamos em aulas, que é bem simples, é realmente o DEMULTRAN, tá? Departamento Municipal de Trânsito. Ele está previsto no artigo 7º, inciso 4º. Na verdade, aqui eu vou pedir para que você corrija, tá? Que é artigo 7º, inciso 4º. E... não, perdão, tá certo. Inciso 3 mesmo, porque o inciso 3 ele traz... Olha aí, ó, para você ver que a situação é tão complexa que de vez em quando até a gente acaba dando uma embaralhada. O artigo 3º, ele fala lá, órgãos executivos de trânsito da União, do Estado e do município. Então tá correto isso mesmo, viu? Tá certinho. Artigo 7º, inciso 3º, né? Ele compõe o SNT. E artigo 24 é a competência dele, quais são as atribuições, aquela regrinha do jogo que eu trouxe para você. Órgão, olha esse aqui, ó. Órgão executivo rodoviário, OE, e aí OERV, órgão executivo de trânsito rodoviário da União. E aí o exemplo que eu dou aqui é o DENIT, tá? Então o DENIT, ele é um órgão executivo rodoviário da União. A previsão dele compondo o Sistema Nacional de Trânsito está lá no inciso 4º do artigo 7º, e a previsão de competência, qual é a competência do órgão executivo rodoviário da União? Artigo 21. Aí o órgão rodoviário, o executivo rodoviário do Estado. Estou dando um exemplo aqui de nome aqui em São Paulo, tá? DR. Mas cada estado tem o seu nome também. Pode colocar o nome que quiser, desde que você entenda lá que é o órgão rodoviário, tá? A previsão legal dele compor o SNT lá no artigo 7º, inciso 4º, também, não é isso? E também lá o artigo 21 para ele. Porque o artigo 21 fala dos órgãos rodoviários, tá? Órgão executivo rodoviário municipal, eu já trouxe aí a peculiaridade que não existe, então não tenho como exemplificar nenhum, porque eu desconheço um órgão rodoviário municipal,
mas há a previsão legal dele compor o SNT e a competência dele seria a mesma no artigo 21 também. Agora vamos para a próxima aqui, ó, PRF, que é um órgão independente. Lembra que eu mencionei? Artigo 7º, inciso 5. A competência da PRF é diferente da competência do órgão executivo rodoviário da União. Uma está lá no artigo 21 e o outro está no artigo 20. As polícias militares e do Distrito Federal, eu mencionei que a competência está lá no artigo 23. Há toda uma discussão sobre a PM poder ou não exercer a fiscalização de trânsito de forma direta, mas isso é tema para um outro vídeo, tá bom? Mas, via de regra, se você quer saber qual é a competência da Polícia Militar, então vou trazer mais uma situação aqui, que isso é importante para você na utilização dos recursos, tá? Aqui em São Paulo mesmo há uma discussão enorme sobre isso. Mas basicamente, quem é aquele que realmente pode fiscalizar trânsito? É o agente da autoridade de trânsito. Tem uma previsão, um conceito no artigo 280, parágrafo 4º, e também um conceito no anexo 1 do CTB, de agente da autoridade de trânsito. Além disso, os manuais brasileiros de fiscalização, tanto o volume 1 quanto 2, também traz a definição de agente da autoridade de trânsito. Uma das atividades do agente da autoridade de trânsito está lá, exercer o policiamento ostensivo de trânsito. E aí quando você vai no anexo 1 saber o que é policiamento ostensivo de trânsito, ele traz lá que é uma atribuição específica somente da Polícia Militar. Então, policiamento de trânsito, policiamento ostensivo de trânsito, quem exerce é apenas a Polícia Militar. Então, essa é a atividade a atividade principal da Polícia Militar. E que, se você ler lá o conceito do anexo 1, nada mais é do que trazer a segurança, salvar vidas. É a preservação de vidas no trânsito. Agora, a fiscalização de trânsito, que é lavrar o auto de infração propriamente dita, a PM tem essa competência, mas de forma secundária. Onde está previsto isso? Aí sim está aqui, ó, no artigo 23 do CTB, que fala lá que ela pode exercer a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com o órgão de trânsito. Então lembre que o órgão executivo de trânsito do Estado é o DETRAN. E aí o DETRAN ele pode passar essa competência de fiscalização, essa atribuição para a Polícia Militar, como? Quando e conforme convênio firmado, tá bom? Então é importante que você entenda isso, porque eu tenho certeza que essa é uma discussão que decorre em vários estados aí do nosso Brasil. E encerrando, nós temos ainda a JARE, que está lá prevista no artigo 7º, inciso 7. A competência da JARE está lá no artigo 16 e 17 do CTB. Quer saber tudo sobre JARE? Tem que ler a resolução 357 do CONTRAN e veja que tanto da União, Estado e Município é a mesma previsão legal, tá? A competência da JARE é uma só, a previsão legal é uma só para as três situações, União, Estado e Município. E Distrito Federal também, tá? Que não está aqui nesse fluxograma, mas Distrito Federal também. Lembrando que nós temos um vídeo que trata dessa situação da JARE específica, que é um dos órgãos que nós defensores de trânsito, atuamos na defesa do condutor, temos um contato direto, né? Então é um dos órgãos que a gente mais tem contato, é a JARE. E aí tem um vídeo, então, conheça os bastidores de uma JARE, que eu falo as principais características de uma JARE dentro da resolução 357 que eu trago para você. Então veja que dentro do nosso canal no YouTube, nós temos aí, eu estou fazendo o quê? Uma forma de que você tenha material para atuar aí, um conteúdo de qualidade para que você atue no recurso de multa, suspensão, cassação da CNH,
lei seca, né, que é uma multa, tanto na multa quanto na suspensão. Você tem material aí no nosso canal do YouTube para atuar com propriedade, tá? Então fica aí a dica de mais um vídeo. É importante você dar uma olhada lá, tá bom? E dessa forma, então, nós encerramos esse vídeo onde eu trago a questão da competência de cada órgão, né? Falo de forma resumida, na verdade, o que é o Sistema Nacional de Trânsito, qual é a composição, quais são os órgãos que compõem esse SNT. Trouxe para você aí, então, essa colinha, digamos assim, de todos os órgãos que compõem, quais são os artigos que tratam da competência. Anota aí, printa, faz o que você precisar, porque isso é muito importante, tá bom? É muito importante isso aí. E quem sabe eu até não grave um vídeo tratando das competências realmente de cada órgão, indo lá dos artigos 12 até o 24, aí algumas peculiaridades específicas, tá bom? Bom, eu quero agradecer então a sua presença nesse vídeo. Eu espero que esse conteúdo aí agregue na sua vida, que realmente na sua carreira profissional, que tudo isso que a gente está fazendo com tanto amor e com tanto carinho sirva realmente para que você possa crescer. Eu sempre digo nos meus cursos, eu sempre falo que o direito de trânsito mudou a minha vida. E eu espero, eu desejo que ele mude a sua vida também, que você consiga aí exercer a sua profissão, a sua carreira no direito de trânsito de uma forma magnífica, tá bom? Então agradeço os comentários, agradeço aí de você estar aqui junto comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha para o seu amigo aí. Se de repente você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, já ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente todo dia tem vídeo aqui para você, tá bom? Um abraço do professor Ademir e até a próxima!